Bom, Márcia, acho que a gente já pode aí começar, né? Não podemos. Já estamos aí com 19 pessoas, tá? Ótimo. O link já está aí. Online. Em presencial. Eu tenho alunos presenciais, tá? E tenho Que bacana, tá ótimo. Eu tenho uma apresentação pronta. Eu preparei para você acompanhar o roteiro. Temos pessoas entrando aí ainda. Está conseguindo ver a apresentação, Hilton? Um minuto. Oi? Tá. Não conseguindo ver. Eu posso mostrar do lado aqui. Mas deixa ele dizer, se ele descer bateria, eu posso pegar uma bateria aqui, matando aqui, matando aqui. Só mais um minutinho aqui. Tá entrando o pessoal. Ou ele ficou, mata um, pode fazer aquela linha aqui, e eu vou conseguir ele descer. Mas eu fiquei, né? Eu sou do sul, mano. Do sul, cara, pegou, pega essa linha aqui, o sul. Não vou correr com o celular. Vou sair correndo, garoto. Quando chegou na frente, eu fui lá atrás. Não tinha mais nada, garoto. Marta, só mais um minuto, que tem bastante gente chegando, tá? Ótimo, fica tranquilo. Estou adorando esse povo todo. Ah, entendi. Obrigado, tá? Tá, na hora que ela começar mesmo, por exemplo, eu já ia começar, mas tem muita gente entrando. Vamos aguardar aí.
Se quiser, pode começar já e demitir o pessoal lá. Márcia, eu vou deixar aí com você, tá? E o pessoal que é aparecendo, eu vou permitindo aqui, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Pessoal, bom dia. Tá conseguindo ver as postagens aí? Tô vendo tudo aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação que eu preparei para vocês? Estão conseguindo? Consegui compartilhar com vocês aí? Beleza, ótimo. Gente, a sala tá cheia, muito cheia. Fico muito feliz. Primeiramente, agradecer o convite, né, de estar participando aqui, falando um pouquinho sobre designer gráfico e designer digital. Meu nome é Márcia, tenho 42 anos e minha formação é em análise de sistema, tá? No ano de 2005, por aí, aonde o designer gráfico ainda existia de uma forma bem assim, bem tímida, né? E falando a verdade para vocês, sendo muito sincera, o designer gráfico estava em outdoors, em revistas. Naquela época se falava um panfleto e hoje a gente diz flyers, né? Algo bem mais assim, rebuscado, né? Então, o designer gráfico se mostrava de uma forma mais pesada nas revistas. Obviamente, era uma época em que os jogos, os gamers estavam nascendo, que é um outro ponto bem importante da presença do designer gráfico hoje em dia. E jogando para a nossa realidade, né? Os cursos que nós fazíamos, os cursos que antigamente existiam, cursos de informática, para vocês verem como é que nós estamos vivendo num mundo completamente diferente, onde a gente dava cursos de como se mexer em Excel, em PowerPoint, em Access, enfim. E hoje a sensação que eu tenho, trabalhando com pessoas até da idade de vocês, porque hoje atuo numa instituição educacional, onde, desde o momento que você vai visitar a instituição, você pesquisa no Facebook, você pesquisa no Instagram, toda aquela identidade visual tem o designer gráfico. A partir do momento que você consulta qual é o local que você vai visitar, até o momento que você estaciona o carro em frente à instituição, você já olha para o muro, a cor do muro, os banners no muro, ali já é o designer gráfico, a identidade visual. Quando você entra na instituição, você vê toda aquela ambientação ali, tem um designer gráfico, enfim, gente, o designer gráfico está presente hoje de uma forma mais nítida na vida da gente mais do que nunca, né? Nós estamos passando por um momento muito diferente na nossa vida. Nós estamos literalmente escrevendo parte da história num momento extremamente pandêmico. Vocês têm noção do quanto nós iremos fazer parte, daqui a alguns anos, dos livros de história, né? E eu fico me perguntando qual o papel da gente como designer nessa história,
Nós estamos escrevendo história, nós estamos desenhando a história, nós estamos fazendo a história. Aqui, nessa apresentação que eu preparei para vocês, eu decidi começar com essa frase de Aristóteles, porque, na verdade, o que acontece? O cara, ele teve um insight muito além da época dele, né? Dizendo, a verdade está no mundo à sua volta. E hoje a nossa verdade, a nossa vida é puramente tecnológica. Hoje, mais do que nunca, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal estão andando, gente, de mãos dadas. E quando ele diz que a verdade está no nosso mundo, em toda a nossa volta, eu queria muito fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem escrever aí no chat. Eu vou ficar o tempo todo fazendo esse balanço, essa gangorra, porque eu quero a interação de vocês. Nós, designers, nós precisamos de imagens, de áudios, de sons, de tudo. Nós respiramos isso. Nossa comunicação é essa. Então, eu gostaria muito da interação de vocês. E, por favor, me ajudar também. Quando ele diz que a verdade está à nossa volta, Aristóteles até então fazia ideia, né, que um dia nós poderíamos atravessar oceanos num objeto com asas em alta velocidade. Estamos falando do avião, né? E hoje está todo mundo aqui, eu conectada a vocês através dessa internet, de uma inteligência artificial que vem por trás disso e desenvolvendo e fincando sua presença na nossa vida. E eu gostaria muito que vocês me dissessem, estamos ou não nos tornando altamente dependentes da tecnologia. Esse é o maior desafio do ser humano, né? E aonde o designer entra nisso tudo? Exatamente, Felipe. Isso aí, a galera já está começando a interagir, é isso aí, gente. Vocês conseguem me dizer, vocês conseguem, é isso aí, perfeito, Duda, Maria... Vocês conseguem me enumerar, tá? Algo que nós criamos. Quando eu digo nós, somos a população, porque eu não posso dizer brasileiros, americanos, europeus. Gente, o mundo todo está pandêmico. O mundo criou e adaptou uma ferramenta que é um EPI que nós estamos utilizando hoje em dia, inclusive o professor Hilton está usando, e é um exemplo bem bobinho, tá? Bem bobinho do que eu vou começar a falar para vocês. O que nós criamos, que todos estão usando, e hoje em dia as grandes empresas caíram em cima e também entraram nessa onda junto com o designer gráfico. Vocês conseguem me dizer? Perfeito, Franciele! Isso aí. Felipe, Cauã, Guilherme, o computador ele já era bem usado, né? Nós nos tornamos, como eu falei para vocês, nós já éramos muito dependentes dessa ferramenta. Inclusive, eu quero falar sobre isso com vocês. Mas a máscara... Exatamente, gente, prestem atenção. A máscara até então era um EPI utilizado pelos agentes de saúde, para quem trabalhava nessa parte, né? E de uma hora para outra, ela se tornou algo extremamente essencial, que até salva vidas. E vocês perceberam de uma forma extremamente curiosa que, óbvio, nós temos as máscaras normais, as máscaras
Isso aí, Felipe. Exatamente, Fran. Hoje a gente pode personalizar do nosso jeito. Mas pare e pense, olha só. Até as grandes marcas, Nike, Adidas, Tommy, todas elas foram também para essa parte de designers. É aí que eu quero mostrar para vocês, pessoal. É aí que eu quero dizer aonde o designer mora. O designer, ele vê a possibilidade de você criar, de você desenvolver algo em prol da vida das pessoas. Então, eu coloquei aqui, mas o que é o designer? Nós estamos falando da máscara, né? O designer é uma atividade responsável pelo planejamento, criação e desenvolvimento. Ora bolas, nós já tínhamos a máscara, nós criamos a máscara. Então, o designer veio com um planejamento e uma cocriação, né? Uma criação em cima da outra para algo que estava extremamente em evidência. Obviamente, buscando soluções criativas e inovadoras. Vocês conseguem, para mim, enumerar uma, não solução, tá? É algo até engraçado que nós costumamos, assim, a conversar e assim que a gente começou a ver. Uma máscara transparente. Vocês chegaram a ver isso na internet? Em que o objetivo maior era mostrar o sorriso, né? Exatamente, galera. Então, o que vocês acharam? Isso, exatamente, de plástico, de acetato, né? Resina. E aí eu pergunto, então, o que acontece? Eu já vi pessoalmente. Gabriel, realmente também é estranho. Maria, é extremamente exótico. E o que acontece? O designer está atrás disso. Então, esse é um exemplo clássico, exatamente, Evelyn. É um exemplo clássico de pura estética. Porque, na verdade, o designer gráfico, o designer em si, ele é preocupado com o mundo à sua volta, com as necessidades à sua volta. Então, não é basicamente estético, tem que ser funcional, tem que ter aquela proteção. Na verdade, nós estamos falando de uma descrição de um briefing. O que é um briefing? Vocês já ouviram falar sobre briefing? É quando a gente é chamado para criar algum objeto, para trabalhar em cima de alguma ideia, e aí a gente pergunta, tá, o que você quer que a gente faça com essa ideia? Para que serve? Como é que você gostaria de que a gente desenhasse isso? As cores, qual a identidade da marca? E aí eu voltando para a máscara. A máscara, ela tem como principal característica o quê? Proteger. A estética é o de menos, gente. É o de menos. Óbvio, foi muito bonitinho você criar uma máscara transparente. Beleza, é até fofo. Mas é funcional? Ela realmente, ela vai suprir a necessidade principal, que é a proteção do indivíduo e dos outros à sua volta? Não vai. Por isso que ela não vingou, minha gente. Né? Exatamente, Guilherme, por isso que ela não vingou. E aí é que fica a grande mensagem do designer. Não basta você ter apenas uma ideia fofa, bonitinha, você tem que ter além disso. Muito além disso. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, estamos falando sobre tecnologia, sobre máscara, mas vocês têm, exatamente, Gabriel, tem que ser funcional. E falando de funcional, eu queria saber de vocês, já que vocês estão nessa área e devem estar sabendo de muitas coisas bacanas também. Como a tecnologia, pessoal, ela vem se firmando ainda mais no nosso dia a dia.
Nós falamos sobre a máscara, né? O exemplo simples de máscara, que está aí em evidência, que todo mundo usa, que todo mundo pegou carona. Mas vocês, no dia a dia de vocês têm observado alguma inovação tecnológica, seja na área da saúde, ou seja na área de construção civil, até mesmo produtos em que vieram junto com essa pandemia maluca que nós estamos vivendo? Vocês conseguem se lembrar alguma inovação tecnológica? Então, fala para mim, Isaac, o que você veio agora? O que elencou? O que surgiu? Vamos lá. Perfeito. O medidor de temperatura já existia há alguns anos. Ele só veio ainda mais presente no nosso dia a dia por causa da necessidade do momento que estamos vivendo. E detalhe, exatamente, ficou aprimorado, exatamente, Jorge. Ficou aprimorada. Agora é manual, agora você tem aquele sensor térmico. Exatamente isso. Agora presta atenção. Isso, Fran, perfeito. E eu não vi quem mais colocou aqui, eu não consegui ler o restante. Cadê? As plataformas de ensino à distância. Teve alguém que colocou outra coisa aqui que eu não consegui ler. Isso aí, cabines para desinfetar. Olha, eu ia falar isso agora, Bia. Isso, perfeito, Jonathan, perfeito, gente, estou adorando. Vocês estão extremamente antenados, né? É isso aí, pessoal, é isso aí. Vocês sabiam que existem, na verdade, startups? E essas startups, elas criaram, gente, olha que legal, elas criaram um portal, olha que bacana, nós estamos falando de tecnologia no nosso dia a dia, em meio à pandemia, baseado naquela frase que Aristóteles falou, né, que a verdade está à nossa volta, e dependendo dessa verdade, a gente tem que usar as ferramentas para modificar. E o trabalho do designer gráfico nisso tudo, né? Então, tem uma startup que ela se chama Portal Telemedicina. Ela desenvolveu, gente, um algoritmo que ela pega todo raio-x, toda tomografia, e ela consegue mapear, ela tem a capacidade de identificar doenças a partir de raio-x e tomografias. Então, olha o nível que nós chegamos. Isso tudo é apresentado para o cliente através de quê? Como é que o cliente, como é que o paciente fica sabendo dessa possibilidade, né? Do designer gráfico. Desde a criação da máquina em si até a propaganda. Olha a importância do designer na vida da gente. Se falando da área de saúde. Agora, vamos para um novo exemplo. Tem uma startup, depois vocês podem procurar isso, tá? A primeira se chama Portal Telemedicina e a segunda startup se chama o Ovo. Gente, acho que foi a Bia que falou isso. Ela criou um ambiente, um eletrodoméstico, na verdade. Ela criou um eletrodoméstico que desinfeta todos os objetos que você possa trazer da rua para sua casa. Então, você imagina, num tempo de pandemia, tudo que entra no seu ambiente domiciliar tem que ser desinfectado. Olha a sacada. Guilherme, adeus pano cheio de álcool. Aí é que eu pergunto para vocês, e o custo disso, gente? Eu fico imaginando a equipe que bolou
Porque, obviamente, deixa eu contar para vocês. Exatamente, Gabriel. Eu vou contar para vocês um pouco o ambiente onde eu trabalho. Eu trabalho numa escola e é muito gostoso ali, porque, assim, nós temos... Exatamente, tem que ter grana, ela é bem carinha, assim. Então, todas as ideias que surgem ao redor daquele ambiente escolar, eu e mais 2 rapazes, nós somos uma equipe de 3 pessoas, eu faço a parte de designer gráfico, o outro rapaz é o TI, assim como o Natan, que vocês tiveram, né, a oportunidade de conhecer, palestrando também para vocês, e um outro rapaz que mexe na parte técnica, todinha, né, em relação a aparelhos, essas coisas todas. E toda vez que surge uma ideia na escola, eles chamam a gente, os 3 mosqueteiros. E por que eu estou falando isso? Para a gente chegar até a criação desse aparelho, desse eletrodoméstico para desinfecção. Pessoal, o que acontece? Eles chamam a gente e dizem o seguinte: olha só, Márcia, Leandro e Charles, nós estamos com uma ideia agora de ir para o mercado e de trabalho, pegando os alunos de ensino médio. Nós precisamos de uma campanha publicitária e nós queremos atingir basicamente o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. As nossas vias de comunicação serão Parque Shopping, eu não sei que a gente teve oportunidade de ver, que agora não são banners, são banners eletrônicos, são indoors enormes, né? Nós iremos fazer outdoor, nós iremos fazer isso, aquilo. Então, onde eu quero chegar? Eu queria mostrar para vocês que tudo é planejado, desde onde, quem será atingido, até como eu vou atingir. Quando os caras dessa startup, o Ovo, que é uma startup nova, ela pensou justamente nessa desinfecção, ela veio no embalo da pandemia, ok? Ok. Essa outra telemedicina também veio no embalo da pandemia. Olha a verdade à nossa volta, transformando o nosso dia a dia. Então, pessoal, tudo é planejado. Para quem eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, imagine esses caras bolando esse eletrodoméstico. Por que eletrodoméstico? Aí eu quero perguntar para vocês. Para que as pessoas tenham acesso a terem isso onde? Em casa. E aí, para ter isso em casa, eu tenho que analisar o custo e benefício. Desde a criação, quais peças eu vou usar, como eu irei fabricar, aonde eu vou fazer isso. Então, isso tudo tem que ser colocado no papel a ponto de chegar ali na prateleira do Ricardo Eletro e eu poder comprar num preço acessível. Então, o papel do designer, quando as pessoas lá onde eu trabalho chamam a gente para conversar e colocam para a gente qual é o próximo desafio, a minha cabeça e a cabeça do designer gráfico, gente, roda. E aquilo começa a tomar conta da gente e a gente começa a respirar. Como eu vou fazer? É um misto de empolgação e criação. Então, o designer gráfico, ele é movido à criatividade. Basta você dar um motivo, só um motivo. Olha, nós vamos fazer uma festa junina. Caramba, estamos numa pandemia. Como é que eu vou fazer uma festa junina? Vamos fazer uma live. Como é que nós vamos dançar quadrilha? E isso tudo, exatamente, Evelyn, isso tudo não deixa o profissional de designer gráfico dormir. Porque você vai pensando em N possibilidades de criação. Caramba, como é que eu vou fazer? E se o cara chegar com uma melancia, cara, vai ter que ser uma coisa grande? Não, o cara pode chegar com uma lata de ervilha, vai ser pequeno. Como é que eu vou pensar no designer desse eletrodoméstico? Cara, eletrodoméstico tem que caber num armário, embaixo da pia. Caraca!
Tô vendo aqui, Guilherme, a pessoa te pede algo, você chega... Exatamente, gente, exatamente. É exatamente isso. Então, você tem que pensar o tempo inteiro como é que você vai fazer aquele produto chegar até as mãos. Exatamente, Davi. São muitas possibilidades. Gente, eu tô adorando, vocês estão escrevendo, traz aqui a pessoa pediu, chega cheio de coisa. Mas é isso, e é difícil, porque nem sempre nós estamos falando aqui de um produto final, Isaac, praticidade e versatilidade. Ok, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Existem produtos no mercado, a Coca-Cola mesmo. A Coca-Cola, até chegar a esse modelo original de latinha, garrafinha, ela passou por vários processos, minha gente. Vários processos. Depois vocês coloquem lá no site da Coca-Cola, vários... Então, Evelyn, eu vou falar para você, eu vou até anotar aqui do bloqueio. Muito bom você ter falado. Então, assim, no site da Coca-Cola você tem os processos de criação. Gente, nem sempre dá certo. Aline e Evelyn, vocês falaram de bloqueio, Guilherme, bloqueio. Vocês sabiam que a neurociência explica muito isso, tá? As pessoas que trabalham com essa parte de criatividade, na verdade, existem, como é que eu vou falar para vocês? Starts, cliques, não é exatamente essa palavra. Gatilhos. Existem gatilhos para que a nossa criatividade ela possa ser aflorada, desenvolvida. Você imagina aquele cachorro, quem tem animal de estimação sabe bem disso, que fica preso o dia inteiro. E o cachorro tá ali, vendo aquele quintal enorme, querendo correr, e quando você solta o cachorro, ele sai disparado. Basta abrir um portão. Mas o que motivou o dono dele a abrir o portão para que ele saia correndo? Exatamente. Assim é a mente do designer gráfico. Quando você joga para ele a responsabilidade, gente, de desenvolver um objeto, uma ideia, seja um vídeo, seja um buzzdoor, seja uma canaleta num campo de futebol, seja um flyer, seja qualquer coisa, gente, basta um start e a tua criatividade vai. Mas quando eu tenho um bloqueio, existem cursos, existem formas de estímulos baseados em neurociência que trabalham justamente essa parte criativa da gente. Não precisa ser um web designer, não. Existem cursos que estimulam a sua criatividade, que te dão a possibilidade não só de criar, mas de você viver até propriamente você ter soluções criativas ao seu redor. Seja você um contador, seja você um professor. Hoje em dia os professores precisam muito disso. Só falta tempo. Então, só que o designer gráfico, ele vive disso. Ele tem que se alimentar. É óbvio que o ambiente de trabalho influencia muito. A sua vida pessoal influencia muito. A sua formação influencia muito. O que você vem agregando ao longo da vida de conhecimentos, de estudos. Você está antenado, você está conectado hoje em dia na internet, sabendo o que acontece, influencia muito. Gente, para vocês que gostam dessa área de designer, existe um site chamado, eu até anotei aqui para não dar errado para vocês, Behind. Ele é um site que só tem portfólio de pessoas que trabalham nesse... Isso aí, Aline, que trabalham com designer gráfico. Ali, ó, exatamente ali, ó,
BE. Ali você abre a sua mente. E quando a gente fala em designer... Não, Bia. E quando a gente fala em designer, eu vou botar para vocês daqui a pouquinho, pode deixar. E quando a gente fala em designer, repara que a gente falou de máscara, nós falamos sobre aquela startup de medicina, a gente falou de eletrodomésticos, mas existe o designer, gente, de joias, automotivos, de roupas esportivas. Existem vários tipos de designers gráficos. E é aí que você tem que ver, cara, qual é a minha praia? A praia do designer é toda, mas aonde você vai realmente ser feliz? Aonde você realmente vai acontecer? Aonde vai trazer a sua satisfação? Hoje eu digo que eu fico extremamente satisfeita nessa parte educacional. Obviamente, quando me chamam para fazer algum trabalho, eu já criei, gente, convite de casamentos, eu já criei vídeos, eu já criei outdoors, eu já criei uniformes. Mas quando uma professora, em um planejamento bimestral, chega para mim assim, Marcinha, eu preciso muito... Vamos fazer uma apostila, vamos criar, vamos desenvolver um método que eu queria muito utilizar na educação infantil. Eu descobri e me identifiquei com essa parte educacional. Então, me chama para qualquer coisa que eu farei feliz, porque eu estou falando de designers. Porém, quando fala designers educacional, virada para a educação, toda educacional, meu olho brilha. E aí eu sinto como se eu estivesse recebendo a minha primeira proposta de trabalho. Eu já começo a pirar. Como é que você quer que eu faça? Você quer animado? Você quer estático? Você quer o quê? Que eu desenhe? Você já tem alguma ideia? Gente... Nós vivemos desse jeito, nós vivemos criando, nós vivemos pensando, a nossa mente pulsa. E vocês agora estão no momento ideal para isso, ideal. Se vocês pensam agora, às 9h38 da manhã, numa terça-feira, em ter a possibilidade de fazer um designer gráfico, de visitar uma agência, uma startup criativa, vá, exercite a sua criatividade, dê força para isso. Exatamente, Evelyn, exatamente. Vá, procure. Sabe por quê? Hoje nós estamos numa pandemia. Isso um dia vai passar. E quando isso passar, vocês podem ter certeza, o mercado vai precisar muito da nossa criatividade, muito da nossa versatilidade. Vocês vão ver. Aline, eu vou dizer para você, isso, olha só. Isso, estou vendo as perguntas de vocês aqui. Perfeito, isso aí, conheço muito. Inclusive, tinha uma unidade aqui no bairro onde eu moro. O que acontece, gente? Assim como toda profissão, eu estou vendo vocês falando que o mercado não dá muito gás para isso. Dá sim, gente. Dá. Hoje tudo precisa de um designer gráfico. Basta você focar. E agora é o momento do ensino médio, que vocês estão seguindo adiante. Vá, dá sim, tem como, tá? Tinha uma unidade. Você está falando de designers de interiores aí. Realmente, designers interiores também, tá? Conta também. Gente, aí agora nós vamos entrar... Estamos falando de tecnologia e criatividade. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Estão falando de designers interiores. É uma outra linhagem também de designers também. Uma outra linhagem. Inclusive,
Bia, então, inclusive eu separei algumas fotos para vocês de designers interiores, que é muito bacana. Gente, vocês estão vendo o leque que essa área de designer gráfico e digital. Quando a gente diz digital, é tudo relacionado a mídias, tá bom? Televisão, computadores, iPads, tudo isso. Tá? E é só o meio, é só o veículo que difere, ok? Não tem muita diferença, não, tá? Aí, aqui a Bia tá colocando, estava decidindo entre publicidade, agora já tá confusa. Então, pessoal, o que acontece, né? Eu vou falar disso no final, para a gente não se perder muito aqui. Depois, Bia, Evelyn, tá? Davi. Você vai se formar, Evelyn, você vai. E se precisar, eu tô aqui para te ajudar, tá, Evelyn? Tem cursos maravilhosos que você pode fazer online, tem ferramentas. Gabriel, tem ferramentas maravilhosas. Depois eu deixo o contato com você. Pode sim, pode ser os 3 sim, com certeza. Agora, é aquilo, né? O publicitário nem sempre é um designer, e o designer nem sempre e o designer pode ser um publicitário. A grande verdade é essa, tá? Isso é uma briga gostosa que a gente tem nesse meio de comunicação visual, que é muito bacana. Por quê? Deixa eu só abrir aqui um adendo, peraí. Quando eles falam assim, o publicitário não pode ser um designer. É claro que designers, além de ter o insight da criatividade, precisar do ócio de criação, né? Que existe já há anos, os egípcios e os romanos falavam muito do ócio da criação. O publicitário, ele precisa dessas ferramentas que os designers, hoje em dia, utilizam. Para falar a verdade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas até a tiazinha da gente que tem um celular um pouquinho mais avançado se acha designer, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, todo amigo aniversariante, ela vai lá no celular dela, pega a foto de perfil ou do Face ou do celular, e ela faz assim, gente, ela apaga com o aplicativo que ela tem no celular, e ela põe flores, aquelas coisas de tia, né? E aí ainda vira para mim e fala assim, Christian, escuta essa. Olha só, Marcinha, parecido com o que você faz naquele negócio no Photoshop. Photoshop. Eu falei, realmente, tia, muito fácil. E de tanto ela me falar isso, gente, eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu vou dar um pouco do meu tempo de viagem aqui, porque já está me incomodando muito. E realmente, cara, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: todo mundo tem a capacidade de criar. Todo mundo. É isso aí, mas... Todo mundo tem a capacidade de criar. Mas pouquíssimos, pessoal, têm o feeling. Pouquíssimos. O que nós dizemos agora, né? São os sem noção. Nós, de designers, nós temos que ter essa noção global da mensagem que a gente tem que levar com o produto. Não é somente o produto, é o conceito que ele carrega. Vou falar para vocês novamente da Coca-Cola. Vocês estão falando, vocês peguem a história da Coca-Cola. A Coca-Cola era para ser só um refrigerante, não. A Coca-Cola, agora na pandemia, ela está envolvida com ações sociais. Ela está envolvida em vários aspectos humanitários. Ela não é só um refrigerante. Ela é um império. Um império, gente. Então, assim como a Coca-Cola, eu tenho Nike, eu tenho Adidas, eu tenho outras empresas mundialmente conhecidas que não se limitam somente na marca.
Elas vão muito além do que isso. E é assim que tem que ser o designer gráfico. Não só se limitar na imagem, ele tem que ir além, ele tem que, com o seu produto, chegar a um propósito maior. O que eu posso mudar na vida da pessoa? Qual é o meu papel? Qual é a identidade que eu posso chegar até aquela pessoa? Mas também nem sempre isso pode dar certo. Eu separei aqui algumas ideias para vocês que não deram muito certo, que eu queria muito que vocês vissem, gente. Olha, eu dei boas risadas. Vocês conseguem visualizar essa imagem? Porque eu queria tanto ver o comentário de vocês, gente. Olha essa criação. Vocês conseguem ver? O cara, obviamente, desenhou um saco para envelopar pães, e olha a cor que ele escolheu. Não, o saco não está mofado, Evelyn, nem o pão. Olha isso, gente. Olha, uma ideia de designer gráfico que deu errado. Pergunto a vocês. Ele pensou em qual produto poderia ser colocado ali dentro? Parece demais com mofo, exatamente. Ele pensou no produto? Não pensou. Ele não poderia ter feito um saco? Por que a padaria, tudo relacionado à panificação, utilizam sacos de pão, de papel, perdão, sacos de papel? Vocês sabem por quê? Agora eu quero ver o chat bombar, vamos lá. Eu quero ver o porquê que a maioria das padarias utilizam o saco de papel. Diferente de um Plus Vita, diferente de uma bisnaguinha que já vem embalado, que já vem passado por um processo todo mecanizado, industrial, com vários agentes ali, vem num saco plástico, hermeticamente fechado. Exatamente, acho que foi Guilherme. Exatamente, Guilherme. O principal motivo é para o quê? Absorver a umidade. O pão, quando sai quentinho, ele libera calor, não é? E ali, todos juntos, vem a umidade. O papel absorve a umidade. Diferente de um pão que você compra num Presunic, num Guanabara, que já vem embalado, que já vem todo processado, passando por uma história toda industrializada, preparadinha ali, é só você pegar, abrir e comer. E mesmo assim, se você der mole, daqui a alguns dias, ele vai ficar igual esse pão aí, ó, que apesar de não estar, mas o seu vai ficar, ele vai ficar mofado. Exatamente, Maria, exatamente. Então, pessoal, para vocês terem a noção de que tudo é pensado, tudo. E a gente acaba tornando esse dia a dia muito normal, né? A gente compra o pão, pega lá o saco na padaria e não para e pensa, né? Por que o saco é de papel? Será que eu posso utilizar isso mais adiante? Da onde veio essa ideia? Os frios também é a mesma coisa. Por que eu tenho aquela parte de dentro um pouco mais plastificada e a de fora agora é papel? Então, isso tudo, gente, isso tudo tem um porquê. E, obviamente, como eu falei para vocês, o designer está por trás disso, né? O próximo exemplo, vocês conseguem visualizar isso aqui? Isso aqui foi um envelopamento de uma empresa que, obviamente, colocou num carro ou colocou numa porta de loja. Vocês estão conseguindo observar? Olha isso, gente. Que absurdo. Será que houve problema na comunicação entre o desenvolvedor gráfico e o proprietário, quem contratou os serviços do designer? Ou faltou realmente o link do designer perguntar assim, mas onde será usada essa publicidade? Você vai colocar aonde?
numa parede, na porta? Bem, acredito eu, que se ele foi feito por medida, o designer sabe exatamente, sabia ao menos, aonde ele iria colocar esse adesivo. Então, olha isso, gente, parece sim, Guilherme, que está com dor de dente. Apesar do sorriso dela transmitir uma certa felicidade, parece. Olha como deu super errado isso, né? Olha aqui, ó, outro exemplo. Olha isso aqui, gente. Olha que delícia. Isso aqui é design de criação, né? Nós estamos falando de objetos agora. Olha por onde a gente anda, né? Falando do saco plástico, designer visual, que foi da moça sorrindo, agora o designer de criação para objetos. Olha isso. Ficou cego, exatamente. Olha que absurdo isso, gente. Olha que absurdo. Isso foi pensado de uma forma coerente? Não foi, meus amores, não foi. Então, assim, aonde estava a cabeça desse designer quando ele pensou em projetar uma xícara dessa? Me fala. É de muito mau gosto, né? É de muito mau gosto. Olha aqui o próximo exemplo, que eu também achei bem interessante mostrar para vocês. Isso aqui é um prato de porcelana. Olha isso. Max, olha só. Isso aí é um prato de porcelana com respingos na cor marrom. Olha isso. Tá vendo? Isso não parece, Aline, parece terra. Nada a ver. Tacaram terra, não, gente. Isso aqui o cara fez, olha, ainda teve o detalhe, presta atenção, vamos também dar crédito ao criador. Ele ainda fez um detalhe em volta do prato. Olha só que bonitinho, combinando com a palheta, que é o quê? Palha, vai para o marrom, vai para o ocre. A gente tem que dar crédito para ele também, né? Adorei, Bia, esfregando o prato sem parar, exatamente. Não é? Então, olha só. Deu certo? Não. Eu ficaria receosa de fazer uma refeição num prato desse, né? Designer de criação de objetos, olha isso. Não é coerente. Agora, olha esse aqui, olha esse portão. O portão existe. Para quê, gente? Para proteger, né? Ok. De repente, não é nem a sua privacidade, mas para te proteger. E aí? Esse portão é o quê? Uma escada, Guilherme? O portão é uma escada. Exatamente. E olha, você vê... Gente, eu queria que vocês observassem agora essa foto. Eu estou dando muito mole para vocês. Olha isso aí. Do lado esquerdo, bem ao meio do portão, eu tenho um objeto que serve para quê? Para ajudar a sua identificação, né? Eu tenho ali um interfone, que obviamente a pessoa aperta a casa, se identifica. Gabriel, o interfone, Gabriel, olha lá. Né? Mas aí o cara me vem e coloca um portão e escada. Para quê? Né? Aí sim, um portão elétrico seria o ideal. Então, pessoal, olha só quantas opções, quantas coisas eu mostrei para vocês da variante da criatividade. O cara, às vezes, está ali com a cabeça bombando, cheio de ideias, mas nem sempre o resultado é favorável. Vocês estão vendo, né? Como é complicado. A criatividade é uma das mais... professor, uma coisa que eu estou vendo aqui do lado do interfone, pode ser aula de energia, qualquer fio solto ele vira... Isaac, pode ser, de repente, quando ele for apertar, ele é eletrocutado e aí sem chance de se identificar, né? Exatamente, pode ser. Quer dizer, se o cara pensou desse jeito, nossa, vou aqui, ó, bater palmas para ele, exatamente. Então, assim... o que eu gostaria que vocês levassem em conta é a criatividade da pessoa, né?
Como é que ela tem ali a ideia, o impulso da criação, porém, na hora de você realmente efetivar, nem sempre dá certo. E isso nós estamos falando de áreas como o designer de interiores, onde você faz uma escada, onde você tem designers arquitetônicos, onde você quer fazer, de repente, uma janela e não é virada, de repente, para um muro, onde você tem designers de joia, onde você, de repente, faça um cordão que tem uma ponta mais, assim, sinuosa, que vai te machucar, ou então um brinco, ou então um anel. O designer caminha, gente, para várias áreas. Então, nem sempre a ideia que você tem em mente... O que é isso? Na hora de... nem sempre a ideia que você tem em mente, na hora que você está ali e projeta o produto final, sai do jeito que você quis. Então, nós temos que ter esse cuidado. E isso, gente, leva ao nome da gente. Porque não vai cair a culpa em quem nos contratou. Vai cair a culpa onde? Na gente. Porque, como eu falei para vocês... Tá ótimo, Maria, tá ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. O pessoal vai sair agora. Que bom. Só um minutinho, Márcia, só para te avisar aí que faltam 10 minutinhos, tá? Você se... Pessoal, que delícia, tá vendo? Fui falando tanto, e eu não vou me alongar muito não, tá? Então, eu vou finalizar para vocês verem como o designer, ele é, assim, fascinante, para vocês verem como eu sou apaixonada por isso. Eu vou colocar essa imagem aqui, Carol, Caio, para vocês terem a importância de que nós temos a solução nas nossas mãos. E eu gostaria de dizer a vocês o meu muito obrigada, agradecer a vocês. Eu espero, nesse momento, se vocês olharem aí para o slide, as luzes estão apagadas, numa mensagem subliminar de que até então o slide todo foram com as luzes acesas, com a participação de vocês, abrilhantando. E estou aqui, olha, agradecendo demais. Rose! Obrigada, amiga, por essa oportunidade. Eu que te agradeço, Marcinha. Adorei. Estava lá na minha sala assistindo. Ai, que bom! Amiga, que bom! Espero atingir a perspectiva de vocês e ajudar essa galera muito legal. Participaram muito, amei. Foi muito bom. Só tenho a te agradecer, tá? Por essa parceria. Ajudar aqui os nossos alunos, né? Se identificar pela área, né? E abrir novos caminhos aí, né? Isso aí. Essa área profissional deles, né? Que eles ainda estão engatinhando, né? Isso aí. Não vou falar aqui a nossa idade, né? Para não estragar a palestra. Somos meninas. Isso aí. Né? Mas só tenho a te agradecer, foi ótimo. Eu vi que o pessoal interagiu o tempo todo. Foi muito bom. Eles brilhantaram. Agradecer muito, ó. Um beijo para vocês e criatividade sempre, gente. Não deixa a bola cair, não, tá? Isso aí. Obrigada, Carla. Nada, eu que te agradeço, tá? Um beijão. Beijo. Vocês também. Bom dia, gente. Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Fiquem atentos aí às outras palestras, né? Lembrando aí o pessoal que é da 11h41. Deixa eu só ver aqui para me confirmar.
Pessoal, né, da 12h41, depois vai fazer um trabalho relacionado aí a essa palestra, tá? Só para avisar vocês, né, lembrando disso. Obrigado a todos. Vamos ouvir uma menção da divindade. Não,